Então, acho que é só esses os recados. Não sei se tem mais algum aviso. Tem não? Mais algum aviso aí, Marilza? Não? Não? Então tá. Então vamos abrir nossas Bíblias em Romanos capítulo 12. Abriram aí? Romanos capítulo 12 diz a partir do verso 1, eu acredito que nós vamos ler 2 ou 3 versos somente, diz o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Nós muito falamos de cultuar a Deus. E Paulo aqui está falando aos romanos que rogava a Deus. Esse rogava aqui quer dizer pedindo. Mas esse rogo aqui, rogo-vos, né? Ele está mais parecendo como uma ordem do que como um pedido. Rogo-vos, pois, irmãos. Ele coloca dessa maneira. Então parece mais uma ordem, ordenando aos irmãos para que, pela compaixão de Cristo, ou pela misericórdia de Cristo, misericórdia de Deus, para nós nos apresentar, que apresenteis, ele está falando, os vossos corpos em sacrifício vivo. Então aqui existe uma questão aqui. Não é apenas eu vir à reunião e chegar aqui e cantar e falar bonito, e às vezes até eu fazer uma oração bonita. Não é apenas isso. É muito mais do que isso. Apresenteis os vossos corpos. Quer dizer, nós precisamos estar nos limpando, nos purificando todos os dias. Ele fala sacrifício vivo. Então eu quero dizer para vocês o seguinte, ele coloca essa expressão sacrifício vivo, porque não é nós chegarmos aqui e nos matar em sacrifício a Jesus Cristo. Não. Não é nada disso. Porque lá no passado, o sacerdote fazia o sacrifício pelas pessoas. Fazia o sacrifício a Deus pelas pessoas. Então as pessoas separavam lá um cordeiro, separado, né? Puro, limpo, o melhor que ele tinha no seu rebanho. Ele já separava ali aquele cordeirinho e tratava dele, e ele tinha um padrão excelente. Era assim que se escolhia, e eles levavam esse cordeirinho, e o sacerdote o sacrificava. E era aceito ou não aceito por Deus, né? Isso é lá no passado, antes de Jesus Cristo. E aí Paulo faz menção aqui, apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo. Agora não precisamos mais de matar um cordeirinho. Jesus Cristo foi o cordeiro, e né, que morreu por nós. E desde então nós não precisamos mais do sacerdote lá e matar o cordeirinho por nós. Não há mais essa necessidade. Agora nós temos o acesso a Jesus Cristo em todos os momentos. Naquele tempo, uma vez por ano, se fazia um sacrifício, o povo reunia
no templo e se fazia o sacrifício. Mas hoje, todos os dias é dias de nós estarmos fazendo sacrifício vivo, apresentando os nossos corpos ao Senhor. Agora, se eu estou vivendo de maneira toda torta, toda atrapalhada, nos meus negócios, no meu dia a dia, no meu trabalho, na escola e em casa, e aí como que é que eu vou estar me apresentando, santificando-me, para apresentar ao Senhor de maneira agradável? Agradável, ele diz, sacrifício vivo, santo e agradável. De que maneira eu vou apresentar um sacrifício agradável ao Senhor? Me santificando, ou seja, errando menos, me apresentando ao Senhor. Quando eu falar alguma coisa que não é agradável a Deus e a minha consciência logo me acusar, para isso nós precisamos estar com uma consciência voltada para o Senhor. Então nessa hora nós vamos falar: Senhor, eu estou errado, me perdoa, me purifica, Senhor, me conceda a graça de sair deste erro e viver de maneira mais agradável a Ti. Essa é a forma que nós precisamos. Já que agora não mais precisamos esperar levar o cordeiro e o cordeiro ser sacrificado. Não mais precisamos disso. Precisamos fazer imediatamente a nossa confissão de erros para o Senhor. Isso vale para todos. Vale para todos. E não é apenas aqui, a hora que chega aqui para o culto, fazer isso daí. Isso aí é para todos os momentos. Todos. Para todos nós e para todos os momentos. Lá no serviço, né? Agora, existe um grupo de pessoas, eu acredito que aqui no nosso meio não tem esse grupo de pessoas, né? Que dentro dos templos ou entre os irmãos, é tudo muito bonito, muito maravilhoso. Mas quando dá o dia seguinte, que ele vai para os seus afazeres, aí é mentiras, levando vantagens em cima dos outros, não perdendo a oportunidade de levar vantagem em cima dos outros. Então, este grupo aí, a Bíblia diz que eles são, esse grupo que não reconhece isso e que faz dessa forma, eles são entregues a seus próprios deleites, a viverem nos seus próprios deleites, porque dia após dia eles estão vivendo de maneira errada diante do Senhor, estão mostrando uma coisa e praticando outra. Existe um grupo também que apresenta ser santificado, se apresenta assim como umas pessoas puras, somente pela vestimenta. E não é só pela vestimenta. Agora, quando a gente fala isso, nós não estamos falando que devemos nos vestir indecentemente, mas estamos falando que não é a roupa que nos faz santo. Não é a roupa que nos purifica. Isso é bom que estejamos vestidos de maneira bem decente, bem adequada. Mas isso não é tudo. Se você tiver com uma roupa bem adequada mesmo, o tempo todo, a vida toda, mas não estiver praticando a Bíblia aqui, não estiver olhando o que a Bíblia te diz, estiver na prática de adultério, de mentira, de roubo,
e às vezes até de feitiçaria, inveja, bebedices e tantos outras coisas, vai chegar no último dia e o Senhor vai falar assim: eu não te conheço. Não te conheço. Então veja aqui que dentro dessa questão aqui, ó, nem chegamos ao todo o verso 1. Tem várias possibilidades aqui, vários pontos, para que a gente busque no Senhor estar de maneira santificada. Então você precisa, antes de mais nada, buscar a mente de Cristo, para você saber se você está realmente no caminho certo, para você entender se você está no caminho certo. Então busque a mente de Cristo, o que Cristo está querendo implantar dentro de você, para que você esteja sendo santificado, para que você esteja apresentando ao Senhor em sacrifício vivo, santo e agradável. Se não for dessa forma, de você se apresentar e perguntar todos os dias ou todos os momentos ao Senhor se você está da maneira correta, jamais você chegará a se apresentar de maneira agradável ao Senhor. Jamais você entenderá que você está de maneira agradável ao Senhor. E o verso termina assim: que é o vosso culto racional. Racional fala da mente, nosso raciocínio, nosso culto a Deus. Então você precisa estar ciente do que você está, o caminho que você está trilhando. O meu culto está sendo racional ao Senhor. Eu estou cultuando a Deus realmente, eu estou sentindo a presença do Senhor realmente na minha vida, no meu dia a dia. Então Paulo disse: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis. Pega essa palavra aqui, conformar, e dá uma avaliada no povo de Deus hoje. Dá uma breve avaliada aí no povo de Deus hoje, para vocês, e vocês vão ver o seguinte, que os cristãos deste momento, desse século, dessa época, vou colocar a época, vamos tirar a palavra século, os cristãos dessa época, dessa era, estão muito conformados. E esse conformar, ele está se referindo às coisas do mundo. Então, uma maioria esmagadora do povo de Deus está conformado com as coisas mundanas. É um tal de dizer assim, todo mundo faz, então eu faço também. É um tal de aceitar muitas coisas, é um tal de, por qualquer motivo, apresenta umas desculpas assim, às vezes mentirosas, e nós não podemos nos conformar a isso. Essa deve ser uma prática de quem não conhece a Deus, de quem é mundano, e não do povo de Deus. Nós não podemos nos conformar a isso, não podemos. Então ele diz: e não vos conformeis
com este mundo. Não podemos jamais, nem sequer pensar em se conformar a este mundo, porque à medida de que eu aceito uma coisa leve, talvez nós não vamos aceitar aí um assassinato, um roubo de valores, mas talvez nós vamos aceitar aí uma coisinha pequena que também é um roubo. Vai passar assim como se nada tivesse acontecendo, mas é um desvio de conduta. Então nós precisamos prestar muita atenção, pedir ao Senhor que revele a nós a sua mente, o seu querer, para que nós não estejamos conformados com este mundo. Não podemos estar jamais conformados. Mas transformai-vos, aí vem essa palavra transformai-vos, quer dizer, você vai mudar. Há necessidade de mudança dia a dia, momento a momento. Então, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Olha aí o que eu estava falando da nossa buscar a mente do Senhor para que nós tenhamos entendimento. Então, transformar pela renovação do vosso entendimento. Eu estou entendendo de fato o que é que eu preciso estar fazendo? Será se eu estou ali me adequando a esse entendimento? Ou será se eu estou conformado também a só vir aos cultos no domingo à noite, ou no domingo de manhã, ou no sábado à noite, independente de qual seja o dia, não importa qual é o dia? Será se eu estou conformado só a vir achando que isso é o suficiente para me poder chegar no último dia e me apresentar para o Senhor e Ele me receber? Ou será se eu estou entendendo que eu preciso de muito mais, e muito mais ainda lá fora do que aqui dentro? Muito mais. Porque avalia você que você passa aí, vamos dizer assim, os dias da semana, praticamente todos eles lá fora, na vivência lá fora. E passamos aqui umas horinhas de nada, 2 horas, quem sabe aqui na nossa reunião, nesse momento aqui. Então, é muito mais lá do que aqui. A vida do cristão se expressa muito mais lá fora do que aqui. Aqui todo mundo chega, né, tem lugar que chega e faz um sinal da cruz, em reverência, né? Mas nós precisamos do nosso dia a dia lá fora. Precisamos disso daí. É bom que se tenha reverência no culto, não por respeito a esse lugar aqui, isso aqui é apenas alvenaria, madeira, PVC, ferro, né, piso, isso é apenas isso. Mas esse lugar é um lugar que o povo de Deus se reúne para cultuar de maneira coletiva, como igreja. Então é bom que se tenha reverência, com certeza. Mas é muito bom que se tenha reverência onde quer que estivermos. Reverência ao Senhor. Reverência ao Senhor. É muito difícil a falta de reverência em qualquer que seja o lugar que esteja. Então nós precisamos estar atentos para estar sendo transformado. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis. Olha, você precisa ser transformado
para você experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha que riqueza que tem aqui. Se você entender isso aqui, se você buscar essa prática, com certeza você vai ter um ganho muito grande na sua caminhada. Porque ele diz aqui, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, boa, que o Senhor está falando aqui, é tudo que é correto, agradável, tudo que é correto, perfeito, tudo que é correto, vontade de Deus. Quem estiver na vontade de Deus, ele só está fazendo o que é agradável. Então precisamos estar atentos com relação a isso. Carlinhos, se você quiser preparar aqui, pode, tá? Nós já vamos encerrar. Meus irmãos e irmãs, leia novamente esse texto, estudem esse texto, para que você passe a viver essa experiência maravilhosa de experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus na sua vida. Precisa ser na sua vida, essa precisa ser a sua experiência. E a sua experiência dessa forma, ela traz um resultado coletivo para toda a igreja. Toda a igreja cresce se você investir em saber qual é a agradável, perfeita, boa vontade de Deus. Então, faça isso. Fica aqui o meu incentivo nessa noite, para que você esteja se dedicando a essa tarefa de buscar esse entendimento. A renovação da vossa mente, o crescimento em Cristo, até que você vai estar praticando estas colocações aqui, agradável e perfeita vontade de Deus. O verso 3 diz assim: porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saibais mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Isso aqui é tão interessante o seguinte: no povo de Deus hoje, nós vemos muito isso, o saber do homem, o homem sabendo. O homem é aquele que sabe e sabe. E muitas vezes esse saber do homem, ele está conduzindo o homem por caminhos não muito adequados. É um princípio que nós devemos cuidar, porque hoje se tem todos como grande sabedoria, né? Todos sentem com grande sabedoria, e nós precisamos nos vigiar, nos policiar, para que o nosso saber esteja dentro da palavra do Senhor. Quando o meu saber e o seu saber estiver dentro da palavra do Senhor, vocês podem ter certeza que acabarão as contendas, acabarão muitas coisas. Muitas coisas deixarão de existir. E hoje a gente vê aí pessoas que se dividem, pessoas que mudam vou dizer aqui, de igrejas, né? De endereço, vamos dizer assim, por questão de saber. Há grupos que dividem dos outros porque uns dizem que tem que usar o véu e o outro diz que não tem que usar o véu, né? Uns dizem que
o batismo é quando é de criancinha, outros dizem que o batismo é quando é adulto. E a palavra está aqui para esclarecer tudo isso. Tem esclarecimento aqui na Bíblia para tudo isso. Mas às vezes se dividem, um povo vai para um lado, um povo vai para o outro, porque está errado usar o véu, ou está certo usar o véu. Eu estou exemplificando aqui, né, colocando, mas não é só essa questão. Tem outras questões que levam a se dividir. E nós não podemos se basear em coisas dessa natureza para nos dividirmos. Nós precisamos mesmo é de Cristo nas nossas vidas. Através da sua palavra nós vamos adquirir de Cristo, aprender de Cristo, crescer em Cristo e termos a mente de Cristo operando em nossas vidas. Então fica esse incentivo aos irmãos para que busque a mente de Cristo, para poder apresentar um culto agradável a Deus, apresentar os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Abram as Bíblias de vocês em Mateus capítulo 26. Depois da ceia, acabar o culto, nós temos ali uma garrafinha de chá, tem umas bolachinhas ali, é pouquinha. Não é para nós, não é uma festa, não é para nós comermos e comermos e comermos. É só para nós estarmos juntos ali. Tá? Toma um chazinho, se quiser comer uma bolachinha, né? Mas não é uma festa, é apenas para estender a comunhão um pouco mais entre os irmãos. Está aqui enquanto come, enquanto bebe um chazinho, bate um papo, cumprimenta um irmão aqui e outro, né, e estarmos juntos um pouco mais. Essa é a finalidade. Então não vamos reparar a quantidade que tenha, nada disso. Então, Mateus 26 diz o seguinte: e quando comiam, Jesus tomou o pão. Está ali o pão na mesa. Jesus tomou o pão e abençoou, o partiu e o deu aos seus discípulos. Então Jesus celebrou a ceia com seus discípulos. Enquanto eles reuniram, e ali Jesus Cristo celebrou a ceia com eles. E deixou essa ordenança para nós participar da ceia do Senhor, da mesa do Senhor. Isso aqui é muito importante nós participarmos desse momento. Talvez você tenha participado muitas vezes desapercebido, mas não é para que passe desapercebido, apenas vem aqui na frente para cumprir um ritual. Não, nada disso. Você vem porque é uma ordenança que Jesus Cristo deixou. Ele mesmo celebrou a ceia. E quando comiam, Jesus tomou o pão e abençoou, o partiu e o deu aos discípulos e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. Então tem o significado de Jesus Cristo aqui. Este é o meu corpo. Ele estava falando dele como sacrifício, e ele estava falando dele que nós deveríamos participar dele. Por isso ele fala, comer do meu corpo. Em outros textos ele fala comer da minha carne, ele fala de maneira mais forte.
Então nós temos que participar sabendo que nós estamos participando de uma ordenança do Senhor e estamos se alimentando de Cristo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Então, quando Jesus Cristo, ele estava falando aqui da sua morte na cruz, lá na morte da cruz, ele perdoou os pecados de toda a humanidade. Ele deu a oportunidade a todos se achegar ao Senhor, porque o mundo estava vivendo de maneira tão decaída que pouquíssimos eram os que conseguiam se chegar a Deus da forma que estava. E aí Jesus Cristo veio, se sacrificou. Nós tínhamos a natureza pecaminosa. Em lá de Adão, Jesus Cristo veio e fez o sacrifício dele na cruz. Antes ele caminhou por aqui, ensinou seus discípulos e os capacitou a dar continuidade na obra dele aqui na terra. E essa obra vem seguindo até os dias de hoje. Então, ele nos ordenou que comêssemos do pão. O pão representa o corpo de Cristo e representa a igreja, porque ele inteiro é o corpo de Cristo. Ele dividido representa cada um de nós. Se você buscar os textos bíblicos e for estudar a respeito da mesa do Senhor, você vai achar isso aí. Então ele está representando ali a igreja, a comunhão do povo de Deus. Somos todos, o que é que ele está falando? Apesar de muitos, nós somos de um só, de Jesus Cristo. Somos um só corpo, de um só corpo. Somos muitos, está lá em Coríntios fala disso. Então nós precisamos participar em comunhão com o Pai. Por isso que eu sempre digo, esse momento é um momento de comunhão da igreja, entre irmãos. E vou repetir para vocês o que já disse outras vezes. Todos nós somos livres para participar. Eu não sei aqui o que passou com você. Todos nós somos livres. Ninguém aqui vai dizer assim, te reprovar no participar ou não. Mas tome cuidado, porque a Bíblia diz que quem faz inadequadamente faz para a sua própria condenação. Então tome cuidado ao fazer. E você tem a oportunidade, nesse instante agora, de se apresentar ao Senhor. Se você tem alguma coisa aí que você sente que não está adequada diante do Senhor, você tem a oportunidade de se apresentar a Ele, de se consertar com Ele e participar da mesa do Senhor. Tem essa oportunidade. E que Deus esteja nos agraciando para que participemos de maneira bem correta diante do Senhor. Se você participar inadequadamente, com certeza o Senhor vai te cobrar isso aí. Então esteja buscando no Senhor para que você possa participar de maneira satisfatória. Nós vamos aqui agradecer ao Senhor pelos elementos aqui, orar, né? E aí nós vamos poder vir participar da mesa. Primeiro pega o pão, depois você pega o cálice. Não faça isso apressadamente. Chega aqui já pegar o pão e já pegar o cálice e sair. Faça isso
de maneira serena, tranquila. Nós não precisamos ter pressa para esse momento. É um momento de comunhão íntima com o Senhor. Então não tem o porquê nós termos pressa para esse momento, de maneira nenhuma. Então pega o pão, divida o pão com alguém, se você assim quiser. Depois você pega o cálice. Se você quiser dividir com alguém também, você pode dividir com alguém. Fique bem à vontade com relação a isso. Amém?